Olá, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Este é mais um vídeo do canal, onde abordaremos uma questão que é bem relevante em telecomunicações e que trata do teorema fundamental das telecomunicações. Então, como que eu pego, em geral, um sinal, né, no nosso mundo, no domínio analógico, eu consigo transformar esse sinal para o mundo em que hoje nós usamos a tecnologia, que é um mundo digital, e depois eu consigo recuperar esse sinal totalmente retornando para o mundo analógico, né? Isso envolve alguns conceitos que não são muito é, óbvios. Eu vou compartilhar aqui então uma apresentação sobre esse tema para que a gente possa exatamente discutir sobre essa questão, né? Então, o teorema fundamental aí das telecomunicações, também conhecido como o teorema de Harry-Naixt, que foi publicado em 1928 pelo Naixt, e depois ele foi complementado pelo Claude Shannon, que republicou ou complementou esse teorema em 1949, né? Por isso que ele é conhecido às vezes também como teorema de Shannon-Naixt, ok? Esse teorema ele trata, né? Imagina que um sinal analógico, né, sendo digitalizado, portanto, passando por um sistema, né, que vai converter esse sinal de analógico para digital, e essa sequência de bits, por exemplo, né, no caso de um sistema de comunicação, pode ser modulado, né, adequado aí para um certo canal, né? Por exemplo, se fosse uma fibra óptica, eu usaria uma modulação para transformar esses bits de sinais em sinais de luzes, né? Para que o outro lado pudesse então fazer a conversão ao contrário, fazer a demodulação, né? Reobtendo aí os bits de origem, remontando, né, os valores aí que foram inicialmente digitalizados e gerando então a conversão digital para analógica, onde esse sinal, né, seria totalmente recuperado a partir do sistema, né, representando fielmente o sinal original, né? E, naturalmente, essa situação tem uma gama de aplicações, né, que vão aí da engenharia de telecomunicações, da engenharia elétrica em si, todos os sistemas, né, que nós temos aí de telecomunicações, mas também os sistemas de áudio, né, engenharia de áudio, quando a gente fala em telefonia, a própria computação em si, né, quando a gente fala do tratamento de voz. É, então, tipicamente, né, na entrada desse sistema, você vai ter um, um conversor, né, que vai pegar esse sinal analógico. Imagina que seja um sinal, por exemplo, que eu estou, como agora, né, emitindo no microfone. Esse microfone está transformando esse sinal em elétrico, e esse sinal elétrico, então, é, eu vou medir esse nível e transformar isso num sinal digital. Esse sinal digital, né, vai ser representado aí por um conjunto de bits que vai ser, então, transferido, né, para um outro local através de um sistema de modulação, né, no caso de um sistema de comunicação, né? Por exemplo, vou fazer uma radiotransmissão, uma transmissão aérea. E do outro lado eu vou receber esse sinal, né? Esse conjunto de bits aí recuperado, eu vou então passar, né, por um conversor digital para analógico para poder recuperar o sinal original. Um detalhe aqui, né, eu chamei de propósito a entrada aqui de SAD, porque ela é composta por dois componentes. Primeiro, né, todo sinal, nós temos que entender que ele tem uma energia finita, portanto, ele é limitado em faixa.
Vamos pegar, por exemplo, o nosso sinal de áudio, né? O sinal de áudio, eu vou ter, né, frequências aí da ordem de até 20 kHz, né? Então eu poderia passar esse sinal por um filtro passa-baixas, eliminando, né, frequências mais altas que poderiam contaminar, né, esse sinal no processo de digitalização, né, interferindo e até destruindo o sinal. Por isso que eu pus um SAD aqui, né? Esse filtro de entrada ele faz esse papel, né? Ele elimina todo aquele sinal que não é necessário passar pelo conversor e que pode, de repente, até interferir no próprio sinal no processo de conversão, tá? E do outro lado, né, quando eu passo do digital para analógico, o sistema, né, o conversor digital para analógico, ele vai gerar, né, nós vamos ver um gráfico quantizado mais à frente, e que através também de um sistema de filtro passa-baixa, que vem logo a seguir, com frequência de corte, os dois, tanto de entrada e saída, né? No nosso caso aqui do exemplo de áudio em 20 kHz, que seria a frequência limite do sinal, eu consigo recuperar inteiramente esse sinal aqui na saída, tá? E um pouco mais adiante, né, em termos de exemplo, vamos considerar aqui o nosso sinal de voz, né? E a entrada aqui, então a entrada estaria fazendo esse papel, né? Eu já teria passado esse sinal de voz, então, pelo meu filtro, passa baixa, aí, centrado ou com frequência de corte em 20 kHz, e teria tomado amostras, né? Amostras numa certa frequência, amostras cujas quais eu vou digitalizar, né, obter os bits para poder fazer ou armazenar esse sinal ou transmitir para um outro sistema, né? A questão que sempre intrigou desde o início do século XX é quantos pontos, né, qual a distância aqui, né, entre esses amostras que eu vou obter, ou qual que é a frequência, né, com que eu vou tomar esses pontos para que eu possa recuperar inteiramente o sinal do outro lado, tá? Então, inicialmente parece um pouco estranha essa ideia, né, de que esse sinal pode ser representado por uma certa sequência de pontos dele, eu não preciso da totalidade do sinal para tratar ele e recuperar do outro lado, e ao mesmo tempo gera essa questão, né? Quer dizer, quantos pontos eu vou precisar para poder realmente fazer esse trabalho de uma forma efetiva, né? É, e lembrando, então, novamente, né, todo o sinal ele é limitado em faixa, porque ele tem uma energia finita, né? Então, isso implica, por exemplo, o meu sinal de áudio aqui, ele vai ter uma certa frequência limite aí, que nós mencionamos em torno de 20 kHz, né? Então, qual que seria o tempo, né, entre essas amostras, né? Por isso que eu pus esse N, né, o T de período aqui, né? Porque a amostra ela só acontece em tempo que a gente chama discreto, né? Ela não existe continuamente como num sinal original. Então, como seria esse tempo, esse T, né, maiúsculo, ou TA, ou como seria essa frequência de amostragem, que é o inverso aí do período, para que eu possa realizar essa operação, né, de digitalização do sinal e recuperar ele, né, no final. Isso foi elucidado, então, em 1928, pelo Harry Nyquist, e ficou conhecido então como o Teorema Fundamental das Telecomunicações, onde ele diz que a frequência de amostragem, né, tem que ser o maior aqui a gente diz, né, o tão grande quanto possível, maior do que duas vezes aí a frequência limite do teu sinal de entrada. Então, no nosso caso, a gente está exemplificando com um sinal de áudio, né? A gente pode imaginar que essa frequência de amostragem, então, ela tem que ser maior
né, do que 40 kHz, né, e de preferência, de acordo com o NICE, né, um número relativamente ou maior que você puder, ou mais distante de 40 kHz, tá? É, esse número, né, se a gente for tratar hoje em telecomunicações, a gente sabe que não precisa ser tão maior, né, ou tão grande quanto a gente possa determinar, mas na prática basta que você tenha aí 5%, né, de folga do teu sinal aí XDF para que a gente possa calcular, né, a frequência com que um conversor digital analógico vai trabalhar na área de telecomunicações, por exemplo, né? Então, se a gente pegar o sinal lá de 20 kHz ou 21 kHz, né, vamos pegar 20 kHz vezes aí 2,1 daria 42 kHz, né? Então 42 kHz seria uma frequência já de amostragem suficiente para garantir, né, que todo esse processo vá ocorrer de uma maneira adequada, né? Aqui eu acho que cabe comentar que, principalmente no Brasil, né, nós temos alguns textos técnicos, talvez por erro de tradução técnica, onde esse maior virou maior é o igual, né? E finalmente, né, pessoas técnicas que gostam aí de igualdade, né? Igualdade faz sentido em algumas questões, principalmente em dimensionamento de equipamentos. É possível encontrar literaturas errôneas, né, em português, onde o FA é descrito como sendo 2 vezes a frequência limite do teu sinal. Tá? Isso aqui dá para demonstrar, né, em experimentos simples que destrói totalmente o sinal. Se você pegar um sinal ali de 20 kHz e amostrar com 40, não sai nada do outro lado. Tá? Então, esse é um erro grotesco. Infelizmente, existe em português e é preciso cautela nessas questões, né? Um olhar atento para eventuais literaturas que contenham esse erro, ou mesmo até às vezes testes, né, que podem ser aplicados por pessoas que leram ou aprenderam dessa forma, ou né, em concursos públicos, ou em concursos, em testes, enfim, é necessário uma cautela em relação a esse ponto. Então, lembre-se sempre que o Next, né, o enunciado dele é muito claro, né? Use o mais distante possível, o que 2 vezes aí a frequência limite, e hoje a gente sabe aí que 5% é o suficiente, né? Mas ele nunca colocou aqui maior igual ou igualdade. Isso são realmente erros que acontecem em algumas literaturas aí disponíveis, né? Até mesmo nas inteligências artificiais, né? Eu já tive a oportunidade de fazer diversos testes com as LLMs, né? E elas inicialmente tendem a responder na língua portuguesa errado, né? Como a frequência de amostragem sendo apenas o dobro, né? E muitas vezes eu questiono, olha, tá errado, né? E ela insiste no erro, e só quando você afirma, não, olha, desculpa, mas né, a frequência de amostragem tem que ser maior, né? Bem maior de preferência, como o Harry Next enfatizou. E aí ela normalmente puxa alguma referência de origem, né, norte-americana, onde esse texto está bem descrito, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com os labelers também, né? Que fazem esse trabalho. De repente, um labeler simplesmente pegou o texto em português, que já tinha esse erro e treinou. Então, fixe na cabeça aí esse maior aí proposital, tá? E né, se a gente usar simplesmente o dobro, ou uma frequência até menor do que o dobro de amostragem, né? Ou seja, eu acabar espaçando mais aqui, né? Tem um período maior, eu acabo destruindo, né, o sinal, não recuperando ele como ele poderia ser tratado. Tá?
E existe um termo, aliasing, né, em inglês, que a gente não traduz, né? Alias, né, se fala em português, mas que você pode entender como isso, né? É um dano que é causado ao sinal, uma destruição aí que é causada, né, no sinal se você não respeitar o teorema de Nyquist, por exemplo, com essa proposição aqui, né? Essa proposição não respeita a Nyquist, e, portanto, esse fenômeno vai acontecer. Tá? Então, voltando para o nosso sistema, né, se você respeitou o Nyquist aqui e fez a transmissão dos bits aí usando o teu sistema modulador demodulador, certamente do outro lado você vai recuperar, né, esses bits numa frequência de amostragem ditada pelo Nyquist e correta, né? A gente mencionou no caso de áudio, de 20 kHz, pelo menos lá 42 kHz, né? A gente costuma ver frequências de amostragem de placas de som na ordem de 44.100 Hz, que está tudo certo, né? Só não precisa realmente ir muito acima, porque você está desperdiçando aí bits, né? E obviamente capacidade de armazenamento, no caso de engenharia de computação. E pensando um pouco do outro lado, né? O que o conversor digital para analógico é capaz de devolver é esse sinal aqui, né, em vermelho, né, que eu também chamei aí de XDNT, né, que ele varia só do período em período de amostragem. E é somente com o filtro passa baixas centrado, né, na frequência limite do sinal, no nosso caso de exemplo, o sistema de áudio, é que você consegue recuperar totalmente o sinal original, né? Ou a gente costuma dizer, né, eliminar essas transições abruptas aqui, que para quem estuda, né, as séries de Fourier ou mesmo as transformadas de Fourier são aquelas né, harmônicas de frequência mais elevada, ali que você vai retirar do sinal para recompor esse sinal original, ok? Como bibliografia e complementar, né, para recapitular esse tema, tem dois bons livros aí, né, tanto para quem estuda a parte de sinais e sistemas, telecomunicação em geral, ou processamento em tempo discreto, né, ou mesmo as questões de qualidade envolvendo qualidade de energia na área de potência. Então tem o LAT e tem o livro do Oppenheim, né, sobre o assunto que tratam aí, né, nessas páginas mencionadas, nesses capítulos, sobre esse tema, tá? E é isso, eu gostaria de agradecer, né, a paciência em escutar e lembrar, então, novamente que o Nyquist ele propôs, né, o teorema e ele obteve uma inequação, né, e não existe igualdade nessa inequação. Isso tem que ser observado com muita atenção quando você vai resolver testes, e aqui vale uma dica do Enadio, 80%, né, das questões em telecomunicações, se você pegar aí os Enadios pregressos, versam exatamente sobre esse tema, né? Embora exista uma diversidade muito interessante de temas a abordar, né, talvez faça a importância desse tema para o mundo das telecomunicações e os nossos ambientes digitais, essa é uma questão extremamente abordada, né, e você precisa, e agora você já sabe, tomar cuidado com isso. Meu muito obrigado, e eu vou ficar por aqui.